É um privilégio nessa noite estar com você. Eu espero que seu início de semana esteja sendo abençoado. E nós estamos felizes porque estamos tendo nesses últimos dias um sol lindo, uma temperatura agradável, por onde podemos trabalhar, nos envolver em relacionamentos, estarmos com a nossa família e realizarmos os nossos trabalhos. Também quero cumprimentar a você que está nos assistindo pela TV Jurvevê, que o Espírito Santo possa chegar até a tua casa e que através da palavra do Senhor possamos ser incentivados no início ainda dessa nova semana. Nessa noite, eu escolhi com você um tema: simplifique. É interessante que hoje as livrarias de todo o mundo, elas estão produzindo muitos livros sobre simplicidade. Vida simples, igreja simples, um trabalho simples. Eu fiquei imaginando e pensando sobre uma das grandes batalhas da minha vida, e talvez seja também uma das grandes batalhas sua: a agenda. O nosso tempo de 24 horas, o nosso cronos, o nosso tempo de relógio, e o nosso kairos, o nosso tempo com Deus, o nosso tempo dado de qualidade para nossa família, para os nossos amigos, para o nosso coração, para os nossos relacionamentos. É interessante que quando o apóstolo Paulo estava já no final dos seus dias, ele deixou um recadinho para Timóteo, ali em 1 Timóteo. E ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu fiquei imaginando quais foram os combates que Paulo enfrentou de desafios na sua vida. E fiquei olhando para mim mesmo e fiquei me imaginando no final de minha vida. E olhar para trás e ficar pensando quais foram os combates da minha vida. Quais foram as grandes batalhas. Quais são as suas demandas? O que ocupa o teu tempo durante as 24 horas e durante um dia, durante uma semana, durante um mês, durante um ano? Se você olhar para trás, já estamos no mês já de setembro. Se você olhar para trás nesse ano de 2016, os seus planos estão aqueles que você projetou, planejou durante o início de janeiro ou um pouquinho antes? Você está conseguindo alcançá-los? Nesse mês de setembro você já está super cansado e já está esperando as férias de janeiro? Eu queria que você pensasse comigo nessa noite sobre a simplificação da sua agenda, da minha agenda, do nosso tempo. Quais são as suas demandas? Quais são as prioridades da sua vida? Como você se relaciona com o que é importante e o que é urgente? Sabem, queridos, eu me lembro que no passado nós não tínhamos internet, nós não tínhamos celulares. E muitas vezes o que estressava, que às vezes preocupava meus pais durante uma semana, é quando nós já estávamos em casa no entardecer, as portas fechadas, estávamos muitas vezes na sala conversando, e de repente, naqueles dias se batia palma, né, na frente de casa. E quantas vezes escutava meu pai dizer assim para minha mãe: você convidou alguém para vir hoje à noite aqui? E nós estamos esperando alguém. E às vezes nós não estávamos esperando ninguém. E ficava aquela interrogação. E quantas vezes meu pai dizia o seguinte: fala, Claudenir, vá lá até lá no portão para ver quem está batendo. E às vezes nós éramos interrompidos pelas visitas de pessoas que eram amigas ou familiares. Nós tínhamos muitos familiares que moravam na mesma cidade em que nós morávamos. E essas eram as demandas. Logo depois veio o telefone, e aquele telefone, aquele nosso de casa, às vezes tocava, e quando se tocava a gente sempre achava que eram coisas importantes, porque não era tão simples a gente ter um telefone e era caro. Então, para a gente fazer interurbanos, eu me lembro que meus pais sempre tinham uma cadernetinha para ir marcando quantos interurbanos nós tínhamos durante o mês.
para que no final do mês nós não tivéssemos grandes surpresas, né, no orçamento da casa. Sabem, queridos, hoje vivemos num mundo de inúmeras demandas. E muitas vezes nós nos envolvemos pela confusão que nos impede de discernir o que é importante e o que é prioridade na nossa vida. Eu coloquei aqui na tela o que gera o comprometimento hoje. É interessante que hoje você muitas vezes tem a sua agenda totalmente tomada. Muitas vezes nós nos programamos, muitas vezes nós planejamos algo para a nossa semana e você diz assim: puxa, essa semana vai ser uma semana tranquila, mas de repente aparecem N problemas. É interessante, meus queridos, que as demandas muitas vezes, ou as prioridades ou as urgências aparecem, mas não são urgências que nós programamos, não são prioridades que nós planejamos. E muitas vezes aparece no WhatsApp urgências de outras pessoas que procuram você e fazem das urgências dela se envolverem no seu planejamento, no seu programa de vida. E às vezes aquele dia que você havia planejado para fazer várias coisas, você acaba não fazendo aquilo que você quer fazer, mas você acaba fazendo o que os outros pedem ou precisam para que você, e envolvem você nessas prioridades. O celular hoje, o WhatsApp principalmente, o Facebook, muitas vezes interferem na nossa vida e nos nossos relacionamentos. É interessante que essas interferências hoje estão tendo dificuldades, ou estão também atingindo as próprias empresas. A gente percebe hoje que os empresários estão preocupados com os seus funcionários, porque eles percebem que na excelência do trabalho de cada funcionário hoje há uma interferência, porque a cada hora ou a cada minuto ou instantes, os funcionários estão parando de fazer aquilo que precisavam fazer e estão indo para onde? Para as redes sociais, e buscam no Facebook, estão com o WhatsApp sempre ligados, estão sempre parando, sempre há uma interferência. As prioridades hoje estão sendo trocadas pelas coisas urgentes, e eles têm grandes problemas. Então a excelência do trabalho, nós estamos tendo dificuldade na qualidade dos nossos relacionamentos. Você, esposo, hoje, você para pelo menos 30 minutos e ouve a sua mulher dentro de casa num dia de trabalho e de atividades normais? Nós estamos parando pelo menos 30 minutos diante dos nossos filhos e sentamos ao sofá sem a interferência da televisão, sem a interferência do smartphone, do iPhone, sem a interferência das redes sociais, sem a interferência dos outros que não fazem parte da nossa família. Nós estamos dando esse tempo para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais, para a nossa esposa, para o nosso esposo. A saúde que vimos agora no clipe, bem rápido aqui, do Ministério da Saúde desta igreja. A saúde e o nosso corpo estão tendo prioridade nas nossas 24 horas, no nosso cronos diário? Você tem se preocupado com a sua saúde, com o seu corpo? Na sua agenda há uma prioridade, um momento de uma caminhada, de uma corrida, de um exercício físico? Eu percebo que se nós não estamos tendo tempo para a nossa família, se nós não estamos tendo o tempo necessário para nós fazermos com qualidade o nosso trabalho, se nós estamos deixando de lado o nosso corpo e a nossa saúde, eu te pergunto, e o seu relacionamento com Deus? Se hoje eu não consigo parar para ouvir, se hoje eu preciso estar fazendo 4, 5 coisas ao mesmo tempo, será que eu consigo me ajoelhar 5 minutos e depois ficar 5 minutos ajoelhados para ouvir o Espírito Santo falar para a minha mente? Você está conseguindo fazer isso? Porque hoje você está dirigindo com os olhos à rua e no sinal, e você está com o seu iPhone do lado e você está manipulando o iPhone.
Você vai para o teu almoço, a sua esposa está servindo o feijão e o arroz, e você está ali vendo o arroz que está vindo, caindo no seu prato, os seus filhos estão à frente, e os seus olhos estão aonde com os seus dedos? No celular, gente. E aí eu te pergunto, será que eu e você estamos parando, estamos tendo hoje, não é nem parar, mas pelos nossos hábitos em relação a tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós estamos conseguindo ter uma comunhão com Deus? Estamos iniciando uma nova semana. As batalhas sociais, de trabalho, profissionais, intelectuais para os universitários e aqueles que estão no colégio, estão aí diante de nós. As nossas batalhas espirituais estão diante de nós. E eu te pergunto, do pôr do sol de ontem, quando entramos em uma nova semana, quanto tempo você e eu dedicamos para Deus, para dizer: Senhor, estão aqui as minhas batalhas, está aqui o meu planejamento dessa semana, está aqui a minha agenda. Veja, Senhor, quais são as suas prioridades para a minha vida. Senhor, que eu cuide com as coisas urgentes que estão chegando. Tem você tido essa sensibilidade? Será que eu tenho tido, queridos, essa sensibilidade? Nós estamos hoje numa batalha. Uma batalha infindável entre termos tempo e aonde nós não temos tempo. E eu escolhi uma música da cultura vigente para relembrar você sobre os nossos questionamentos. Aqueles que são mais experientes, como eu, que estão aqui nesta igreja, ainda se lembram desse conjunto da cultura popular, Titãs. E eles escreveram uma letra, um hino, uma música popular chamada Epitáfio. E essa letra dizia o seguinte: eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Eu devia ter arriscado mais, diz o texto, né? E até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Eu queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Você já parou para questionar isso? Eu olho para essa letra dessa música, eu fico imaginando que era um cinquentão em crise. Porque parece que depois dos 50, eu já passei dos meus 50, e parece que depois que você atinge os 50 anos, e você começa a pensar que na realidade, você já vai ter mais passado e menos futuro nessa vida, né, da história desse mundo, você começa a olhar e começa a ver se o que você fez no passado teve qualidade. E você fica imaginando, será que eu realmente devia ter chorado mais, ter visto o sol nascer? Talvez você estranhe um pouquinho eu usar essa letra e colocar aqui numa mensagem, aqui num culto de domingo. Mas é um desafio para você jovem. Muitas vezes a gente tem que, eu sei que você, às vezes na sua vida, no seu corre-corre, no seu carro, muitas vezes você coloca músicas populares e você liga o seu rádio, liga a sua FM. Eu queria desafiar você, quando você ouvir uma música popular, pense naquilo que você está ouvindo. Veja que ao início dessa letra, dessa música, é fantástico. E o poeta, ele escreve ali dizendo o seguinte: olha, volte para o passado e veja tantas coisas que você gostaria de ter feito e precisaria ter feito e não fez. Por favor, olhe para o seu Cronos, olhe para o seu Kairos de agora em diante e comece a aproveitar melhor as suas oportunidades, aproveite melhor o tempo, faça mais relacionamentos, olhe para o seu lado, olhe para o céu, olhe para a natureza. É isso que está dizendo a letra. Mas veja a contradição dessa letra no final dela, quando o poeta diz assim, veja ali a última estrofe: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Será que o acaso vai te proteger? Para você realmente viver uma vida
pela qual você não tenha tristeza do seu passado? Será que o acaso é que vai resolver tudo isso para você? É Ele que vai ajudá-lo a ter percepção da prioridade, é Ele que vai ajudá-lo a você ter um projeto de vida, é Ele que vai ajudá-lo a você alcançar a maturidade e você olhar para trás e ficar feliz com a sua vida. Na cultura vigente, muitas vezes, as pessoas colocam como seu mantra o que Zeca Pagodinho disse, né? E ele disse certa vez, olha, você tem que aproveitar a sua vida, porque a vida leva eu. Uma vida sem compromisso, uma vida sem propósito, uma vida sem projetos, uma vida sem prioridades. Sabem, queridos, eu olho para o tempo, eu olho para o Cronos, e eu vejo o seguinte, que na infindável batalha, muitas vezes nós enfrentamos entre tarefas de mais e o tempo de menos. E às vezes você olha para você mesmo e você diz assim, puxa vida, eu estou tendo muitas tarefas, eu não estou tendo mais tempo. E você corre de um lado para o outro e você tenta resolver os seus problemas e parece que as 24 horas elas são muito poucas para você resolver tudo que precisava resolver. E às vezes você daí vem com uma frase pragmática e você começa a dizer o seguinte, olha, eu estou tendo muitos trabalhos. E você terceiriza as responsabilidades e você diz assim, olha, é o meu patrão que está me dando muita atividade. É um movimento dentro da minha empresa que está muito grande. São as demandas das pessoas que ficam me cobrando sempre pelo WhatsApp e querem a minha presença. E a gente começa sempre nesse pragmatismo, a gente começa sempre a culpar as pessoas por tempo demais, por falta de tempo e muitas tarefas. E sabe o que às vezes acontece? Às vezes acontece que eu vejo mães, esposas, que através de muitas tarefas começam a chegar em casa 20 horas, 20, 30, porque precisam ficar no trabalho, realizando as suas responsabilidades. Às vezes eu vejo homens, maridos, pais, que estão chegando em casa e os filhos já foram dormir, porque estão trabalhando demais, estão tendo pouco tempo. E às vezes eu tenho visto pessoas que quando chegam em casa na sexta-feira à tarde, vêm com um monte de coisas do seu trabalho, porque não conseguiram fechar todos os seus compromissos, e o que fazem sábado à noite e domingo? Passam trabalhando, passam se envolvendo. E aí não tem tempo para a esposa, não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus. Alguns não conseguem fazer o pôr do sol, porque não tem tempo, é uma correria. E muitas vezes nós simplesmente colocamos no pragmatismo de nossa vida respostas como terceirizar esses problemas às pessoas que estão ao nosso redor. Mas, queridos, nesta noite eu queria que você pensasse um pouquinho, por que nas batalhas de nossa vida estamos tendo muitos trabalhos e pouco tempo para o kairós, para os relacionamentos. Por outro lado, eu vejo pessoas que estão fazendo menos, porque elas dizem o seguinte, olha, existe tanto trabalho, pouco tempo, então eu tenho que reduzir a minha carga de horário, eu tenho que reduzir o meu trabalho, e as pessoas começam a trabalhar menos, porque elas não conseguem ter um tempo. Eu não sei como está a sua vida em relação às batalhas de sua vida, entre as prioridades e entre as coisas urgentes. Mas sabem, eu vejo que nós não podemos ficar jogando para terceiros
os problemas que estão acontecendo com a nossa agenda, com as nossas 24 horas, com o nosso tempo que Deus nos deu. Albert Einstein, ele certa vez disse o seguinte: falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. E queridos, ao estar preparando essa meditação com você, eu fiquei pensando na minha vida. Às vezes eu percebo que a falta de tempo não é porque o tempo todo eu estou ocupado, é porque muitas vezes eu não consigo planejar o meu tempo, o meu trabalho, o meu ministério, para que eu possa abranger todas as demandas da comunidade e do ministério próprio que mesmo ele exige. Sabem, dedicar mais tempo à infindável batalha que você e eu enfrentamos. E eu coloquei aqui excesso de tarefas, dedicar mais tempo. Meu desafio nessa noite que eu queria compartilhar com você é sobre como estamos planejando a nossa vida. Será que nós estamos levando a nossa vida de qualquer maneira? Será que em nossa vida existem propósitos, planos, objetivos? Você simplesmente vive o presente e busca a subsistência sua dia após dia? O que de fato é importante para você? Para que nós pudéssemos analisar e que nós pudéssemos realmente ter uma agenda com propósitos e nós pudéssemos alcançar prioridades em nossa vida, a gente deveria parar para pensar sobre isso. O que de fato é importante para você? Quais são os valores que movem a minha vida e que movem a sua vida? O que é importante? Importante é eu ter um carro novo? O que é importante para você é você obter os bens materiais para você poder sustentar a sua casa? O que é importante? O que traz significado para a sua vida? Assistir um jogo de futebol no domingo à tarde? Assistir um filme de 3 horas, de 4 horas, para que a gente possa se distrair num feriado? É isso que é significativo para mim. O que é ser lembrado? O que pode ser lembrado nas atitudes minhas como pai para com os meus filhos? Esses dias eu vi alguém que disse que estava dentro de um contexto de amigos do tempo de faculdade. Todos já com seus mais de 50 anos. E alguém perguntou o seguinte: olha, o que você mais lembra de sua casa quando você era menino? E um daqueles homens se levantou e disse o seguinte: olha, o que eu mais me lembro é que aos domingos de manhã, meu pai me levava para comer pastel na feira. Se o teu filho pudesse dar uma resposta para um amigo nessa noite, o que ele mais lembra de você como pai, o que será que ele iria responder? A minha ausência? A minha falta de interesse nele? A minha intolerância? Quando estamos passando uma semana, queridos, e quando a finalizamos, o que será lembrado da minha agenda? Da última semana pela qual vivi em meio ao meu trabalho, em meio aos meus amigos? Queridos, o que fará diferença na minha vida e a minha vida em relação às outras pessoas que estão ao meu redor? O que eu faço que faz a diferença para eles? Será que quando a gente olha para a nossa agenda, a gente pensa, olha, estamos construindo alguma coisa? Estamos lutando por coisas que nós estamos construindo para o futuro? Ou coisas passageiras? Ou coisas eternas? Rubem Alves disse certa vez o seguinte: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver do que já tive até agora. Eu tenho muito mais passado do que futuro.
Eu sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltam poucos, o que ele faz? Ele fica roendo o caroço. E esse livro de Rubem Alves, se você for ver assim na complexidade, ele está falando quando você já estiver já com um tempo mais avançado de vida. E você olhar, você vai perceber que você gastou muitos anos fazendo as coisas muito, cumprindo, né, com as coisas urgentes, mas sem pensar muito naquilo que você está realizando. E lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer o seguinte: puxa vida, eu quero curtir cada dia, eu quero curtir cada hora, eu quero curtir cada momento, porque eu estou vendo que eu estou indo já daqui para o final da minha vida na história dessa terra. Christian Barbosa, em Tríade do Tempo, ele disse o seguinte: a vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la limpo. Que eu estou vendo a geração dos meus filhos. Eu estou vendo muitas vezes neles passando a vida como se fosse um rascunho. Eles estão imaginando que daqui 10 anos, daqui 15 anos, alguém vai ajudá-los a eles passarem a vida deles a limpo. Mas será que vai dar tempo depois? Vivem como se nada fosse real. Não aproveitam o tempo. Estamos nós que desaproveitando o tempo. Hoje eu vejo homens e mulheres com 50, 60 anos, passam o dia inteiro mexendo nas redes sociais. E às vezes eu vejo que não são coisas de trabalho, são no Facebook, olhando fotos. Eu vejo nos cultos aqui na nossa igreja, desculpe a franqueza. Mas eu vejo muitos de nós aqui dentro brincando com o Facebook, na hora do louvor, no sábado de manhã. Sabem, queridos, a vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de você passá-la limpo. Eu queria nessa noite, e eu tive como base, para abrir a mensagem nessa noite, a carta de Tiago. Tiago, ele escreveu no primeiro século da nossa era cristã. Ele escreveu para os cristãos que estavam dispersos, espalhados por todo o Império Romano. Na sua carta inteligentíssima, uma das cartas mais inteligentes que eu acho dentro do Evangelho, dentro da Palavra de Deus, ele diz o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Hoje ou amanhã passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, disse Tiago. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, o que ele diz? Ele é muito duro aqui. Ele diz assim, se você sabe o que deve fazer e você fica dormindo e não faz, em outras palavras, o que ele diz? Que isso se torna um erro, se torna um pecado, um fracasso. Sabem, queridos, eu olho para dentro da agenda descomplicada que Tiago está colocando aqui, eu vejo 3 pecados capitais e 3 virtudes essenciais na construção de uma agenda simplificada sob a ótica da espiritualidade cristã. E os 3 pecados que eu vejo capitais, que não foram inventados, não surgiram esses conceitos no tempo de Tiago, mas você pode incluir esses conceitos ao estudar a sua carta. O primeiro pecado capital para os nossos problemas com a nossa agenda, com as nossas 24 horas, com as nossas prioridades, com os nossos propósitos, com os nossos planos, é o secularismo. E você sabe que o secularismo é um conceito que surgiu agora, em meio à Revolução Francesa, em meio à Revolução Industrial. É um conceito que surgiu na era moderna, não é nem pós-moderna. E esse conceito, o que ele diz? Ele diz que a moral, a ética, o relacionamento, ele diz que as decisões humanas hoje não precisam mais passar por Deus,
porque o homem por si mesmo, ele é capaz de resolver os seus próprios problemas. O secularismo, ele não diz que Deus não existe. Ele aceita que Deus existe, mas ele diz assim: olha, eu não preciso de Deus para resolver a minha vida. Eu não preciso de Deus para as minhas decisões. Eu não preciso de Deus para as minhas escolhas. Eu não preciso de Deus para que Ele participe dos projetos humanos. Se há problemas sociais, aonde eu devo buscar respostas? Eu devo buscar respostas nas políticas sociais dessa terra. Eu não preciso de Deus. A ética eu busco na biologia, eu não preciso de Deus. E às vezes, queridos, eu vejo que o secularismo, quer queira ou quer não, está infiltrado dentro de nós, que somos cristãos. Muitas vezes nós tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas, tomamos escolhas através de atitudes, e depois que as tomamos, depois que as escolhemos, o que nós fazemos com Deus? Dizemos: Senhor, por favor, abençoe as atitudes e as escolhas que eu já tomei. O secularismo despreza a participação de Deus na nossa vida. Eu te pergunto, queridos, estamos nós, ao estarmos iniciando a nossa semana, você já compartilhou com Deus o seu trabalho dessa semana? Você já compartilhou com Deus os desafios que você e eu temos para enfrentar nessa semana? Ou às vezes, queridos, quando nós levantamos de manhã, você já levanta-se com o teu celular do lado. Você já levanta preocupado com as notícias do mundo, da economia, ou mesmo das fotos que os teus amigos estão postando e colocaram de madrugada. O secularismo hoje está envolvendo todo mundo e a sua história. E eu olho para o texto de Tiago, e ele diz assim, vamos agora dissecar um pouquinho o texto de 4:13. E ele diz assim: quem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade? E Tiago diz assim, perguntando para os seus amigos: quem decide para onde vocês vão? Quem decide as prioridades da vida de vocês? E aí ele diz assim: ouço agora, é vocês que estão dizendo. Quem está decidindo aqui? São os amigos, são as pessoas que estão ao redor dos cristãos que ele estava escrevendo. E ele diz assim: quem dá o início da sua agenda? Quem faz com que ajude você a decidir as coisas? Qual é o início? E ele diz assim: hoje ou amanhã. O que isso quer dizer? Quer dizer, queridos, que eles estavam escolhendo resolver a vida deles, ou hoje ou amanhã, sem buscar a presença de Deus, mas eles buscavam orientação com os amigos, seus conselheiros. Eu te pergunto nesta noite: quem pode garantir que você vai chegar em casa vivo, hoje à noite? Quem pode garantir, queridos, que eu vou acordar amanhã vivo e abrir meus olhos? O secularismo faz com que nós decidamos para onde vamos. E eles diziam o seguinte: iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, era o prazo que eles haviam dado. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vejam, eu vou reprisar aqui. Dentro do secularismo, o início da agenda, os amigos. O lugar, eles estavam decidindo. O prazo, eles estavam propondo. E a atividade, eles já sabiam o que fazer. E qual era o propósito? Ganharem dinheiro. Quando nós não temos Deus na nossa agenda, os nossos ídolos tomam conta das escritas e das prioridades de nossa vida. E quando nós não temos Deus, existe uma lacuna, um vazio, porque Deus nos fez assim, seres humanos, ligados para crer em algo, em alguém.
E quando eu não tenho Deus na minha vida, há uma lacuna, e esse vazio, ele é preenchido pelos ídolos dessa terra. E o maior ídolo da nossa vida é o dinheiro e os bens que nós temos. E queridos, os ídolos hoje eles destroem aqueles que os amam. Os ídolos dessa terra, eles destroem as pessoas que os idolatram. E eu vejo aqui o secularismo na vida daqueles cristãos, onde que eles não tinham mais Deus na centralidade de suas vidas. E agora Tiago vem e diz assim: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, nós passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. É a mesma tendência ali do Éden. Eu coloquei aqui a tendência presente no diálogo entre Eva e a serpente. Quando Eva ouviu a serpente diz o seguinte: olha, você coma desse fruto para que você conheça a ciência do bem e do mal. Em outras palavras, o seguinte: coma do fruto, porque ao você comer do fruto, você não precisa mais de Deus. O secularismo chega na minha vida e diz o seguinte para mim: você não precisa mais depender de Deus para nada, você tem que ser independente, porque você tem uma mente intelectual, você foi um homem, foi uma mulher criado para pensar, você tem que tomar as suas próprias decisões, você tem que tomar as suas próprias escolhas, deixe Deus de lado. Quando foi construída a Torre de Babel, vamos construir uma cidade para nos sentir seguros, não precisamos de Deus, não precisamos da proteção dEle, vamos construir a nossa própria cidade, Babel. A mesma motivação daquele homem rico. Ele fez um celeiro, logo depois ele fez o segundo celeiro, e ele colocou tudo que ele tinha ali das suas colheitas dentro dos celeiros, e ele disse: não preciso mais de Deus. Veja que coisa impressionante. Sabem, aqui em Tiago 4,16, a Bíblia diz assim: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Veja que coisa impressionante o que diz Tiago. Ele diz assim: quando você fica longe de Deus, quando você não sente dependência de Deus, todas as suas pretensões, toda a sua vanglória, ela é do mal. Ela é do mal. Quando os discípulos pediram para Jesus que queriam aprender a orar, Jesus diz o seguinte: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É a mesma raiz de maligna de Tiago 4. O que Cristo queria dizer aqui? Quando eu e você quisermos ser independentes de Deus, oremos: Senhor, por favor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe, o segundo pecado capital é o materialismo. Nós hoje buscamos, queridos, através do ter felicidade, nós buscamos através do ter resultados de realização para revelar às outras pessoas aquilo que temos. E nós hoje vivemos atrás do ter. Esquecemos que o cristão, aquele que é cidadão do reino, ele não vive atrás do ter, ele vive atrás do ser. Porque as vocações que vêm de Deus e os dons espirituais que vêm do próprio Espírito Santo nos revelam que o ter é passageiro, mas que o ser é eterno. Ouçam agora vocês que dizem: fazemos negócios e ganharemos dinheiro. Era os cristãos do tempo de Tiago, buscando dinheiro para suas realizações. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Busca do ter. Ontem à noite estava ao lado da Marta, do Paulo, a Rita, meu filho Rodrigo. Nós nos encontramos com o Gustavo. Gustavo, ele é membro de nossa igreja. E ele tem um trabalho incrível.
Eu não sabia que ele trabalhava no DENAC, aqui de Curitiba. E ele estava falando sobre os problemas sociais em relação às drogas aqui em Curitiba. E eu estava ouvindo as experiências do Gustavo em relação a isso. O dinheiro que corre aqui no centro da cidade, por vários lugares aqui de Curitiba. E eu perguntei a ele, falei, mas Tiago, Gustavo, muitas vezes eu vejo pela televisão esses homens que vendem drogas, o dinheiro que é arrecadado, às vezes eu vejo os policiais entrando em casas e recolhem 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, ou às vezes são milhares de euros, milhares de dólares, e a gente vê assim que é cada, desculpa a expressão, espelunca de casa, às vezes que a gente vê essas pessoas. E ele olhou para mim e disse assim, sabe, pastor, porque muitas vezes essas pessoas têm tudo e não têm nada, porque esse dinheiro é maldito, é amaldiçoado. Sabem, queridos, muitas vezes, em busca da realização do ter, nossos desejos são descontrolados, os nossos desejos são nocivos. Também vejo dentro dos 3 pecados capitais de uma agenda não simplificada por Deus, a alienação. Um conceito marxista, eu coloquei aqui, característica do ser humano, que individualizado em suas próprias buscas, ele perde a consciência de sua identidade e de sua vocação. Em outras palavras, é o que um partido político que recentemente estava no poder aqui do nosso país pregava. Alcance o sucesso. Não importa como e nem quem está ao seu lado. Faça o que tenha que fazer. Não importa se isso é certo ou errado. Mas se você quer alcançar os seus objetivos, faça. É um conceito marxista. Esse conceito não existia no tempo de Tiago. Mas Tiago também revela ali dizendo o seguinte, olha, as pessoas olhavam e diziam o seguinte, vamos em busca do dinheiro, não importa se você tem que passar por cima das pessoas, não importa se você tem que abandonar pessoas, você vai em busca do ter, não importa o preço que você vai pagar, mas você alcance o sucesso, e se você alcançar o sucesso, você vai ser um profissional realizado, uma pessoa feliz. Perda da consciência da brevidade da vida. Por isso Tiago vem e diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Sabem, queridos, a gente consegue simplesmente avaliar a vida quando a gente perde alguém que a gente ama, não é assim? Eu não tinha sensibilidade do que era a vida. Eu não conseguia entender o que era você perder a vida. Eu sempre imaginei que perder a vida era algo muito complexo. Era algo muito difícil de acontecer. Mas com os meus 12 anos de idade, nós estávamos em Venceslau Braz, aqui no interior do Paraná. Meu pai estava junto conosco, tinha nos levado para visitarmos uma tia em Venceslau Braz. Era uma irmã dele. No dia da Páscoa, meu pai tinha 42 anos de idade. Eu já estou vivendo 10 anos mais que ele. E meu pai, com seus 42 anos, eu nunca vi ele reclamar de dor de cabeça. Nunca vi meu pai deitado, dizendo assim, não vou trabalhar. E naquele dia estávamos brincando, jogando dominó numa mesa. E ao estarmos juntos, eu estava do lado dele, um tio meu cunhado. Nós estávamos ali brincando, dando risada. A tia estava fazendo almoço, e eles tinham uma vida social bem alta, mas dentro da casa, eles tinham aqueles fogões de tijolo vermelho, não sei como é que chama aquilo, meio com cerâmica assim, e o almoço estava saindo naquele fogão ali, a lenha, e nós estávamos brincando, e de repente meu pai se atrapalhou com as peças. Ele não falou uma palavra, simplesmente ele virou para o meu lado, porque as peças caíram no chão, e quando ele fez esse movimento sentado para pegar as pedras no chão, ele caiu com o rosto no meu colo.
não falou uma palavra, não deu um suspiro, não teve marcas de roxo, de nada, simplesmente como se você pega uma tomada e desliga. Meu pai perdeu a vida às 11 horas da manhã naquele dia. Ali eu comecei a entender o que é a brevidade da vida. O que diz aí Tiago, quando ele diz assim, que a vida é como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. Candy Chang, já estou terminando a mensagem dessa noite, Candy Chang, ela também perdeu um ente querido. E essa escritora americana, ela escreveu um livro e ela chamou esse livro Before I Die, antes de eu morrer. Sabe o que ela fez? Em Los Angeles ela foi e alugou uma casa bem antiga. E ela colocou, como você pode ver ali, ela colocou embaixo como se fosse um grande quadro de que você pudesse escrever com giz. E ela colocou assim: o que você faria antes, se você soubesse que iria morrer? O que você faria? E as pessoas passavam por ali e começaram a escrever. E ela ficou muito triste e preocupada, sabe por quê? Ela começou a perceber como as pessoas que passavam na rua e paravam ali para escrever tinham uma percepção muito limitada da vida. Porque a maioria escreveu o seguinte: antes de morrer eu quero visitar Paris. Antes de morrer eu queria ter uma casa com piscina. Antes de morrer eu queria dirigir um carro importado. Se você pudesse escrever nessa grande lousa, o que você escreveria sabendo que tem poucos dias ou poucos meses de vida? Sabem, ela escreveu o seguinte: nessa era de crescentes distrações é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. Somos sempre desencorajados a falar, ou mesmo a pensar sobre a morte, mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer, traz clareza à nossa vida. Eu tiraria essa preparação para a morte, eu colocaria aqui quando nós pensamos que Jesus Cristo está pertinho de voltar, quando nós já estamos diante da pequena nuvem que surgirá no horizonte, nós já estamos diante da Nova Jerusalém. Queridos, o que estamos fazendo? Quais são os nossos propósitos hoje de nossa vida? Quais são as nossas urgências? Sabem, Steve Jobs hoje ele foi um ícone para a geração jovem do pós-modernismo. Ele diz o seguinte: lembrar que estarei morto em breve, pois ele teve essa doença, vocês acompanharam aí pelas redes sociais, pelos meios de comunicação. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é importante. Eu não sei como você planeja a sua vida, mas eu ultimamente tenho feito planejamentos de blocos de 5 em 5 anos. E fico pensando o que vai ser da minha vida daqui 5 anos. Como que eu devo projetar hoje minha vida para que eu possa chegar e como eu quero chegar com 5 anos a mais. Queridos, quando a gente vai se aproximando de nossa aproximação da nossa vida com Deus, nós temos que imaginar o que é importante para a gente. E as coisas urgentes que estão tomando a nossa vida. Desculpe a redundância, mas eu estou indignado um pouquinho com o que está acontecendo conosco, eu me incluo nisso. Quanto tempo que a gente fica parado no WhatsApp para responder coisas. Lá agora no meu celular eu tenho 7, 10, 20 grupos. E todos os dias aquela imensidão de informações, de fotos, de uma série de coisas. Eu não estou tendo tempo para parar, eu, pastor da igreja, não estou tendo tempo para parar e passar 30 minutos orando, irmão, sem eu escutar aquele zum, zum e a chamada no WhatsApp.
E se eu não respondo, alguém já está lá do outro lado dizendo o seguinte: pastor, eu já te mandei 5 WhatsApps, onde está você? E eu vejo, sabe o que eu vejo? Eu vejo, queridos, que as coisas de emergência das pessoas do outro lado do WhatsApp é que estão influenciando até na minha vida espiritual. Eu não estou fazendo um desabafo, por favor, continue me mandando WhatsApp, está tudo certo, está bem? Eu só quero que você pense um pouquinho na questão do nosso cronos, do nosso tempo, das coisas que são importantes e das coisas que são urgentes, o que está tomando conta de nossa vida. E uma pesquisa hoje que está dizendo o seguinte, que o brasileiro, ele passa 70% do seu tempo do dia, 12 horas do seu dia, ele passa 70% correndo atrás das coisas urgentes, e as coisas que têm prioridade, nós estamos deixando para depois. Essa é a grande preocupação. Eu queria passar isso para você nessa noite. 3 pecados capitais: secularismo, materialismo e alienação. E eu coloquei aqui as 3 virtudes essenciais: dependência de Deus. Quando vamos ver as nossas prioridades, por favor, consulte Deus. Tiago diz assim: ao invés disso, ao invés de estarmos atrás ali do secularismo, do materialismo, achando que nós não temos dependência de Deus, ao invés disso, ele diz assim, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Mas que isso não pode ser um mantra. Tem gente que coloca isso como um mantra. E às vezes eu estou buscando um namorado, uma namorada, e eu sei do princípio bíblico. Existe um princípio quando eu busco alguém, eu quero me relacionar para toda a vida. E qual é o princípio bíblico? Busque alguém que tenha a mesma fé que eu tenho. E às vezes eu busco alguém que não tem a mesma fé. E eu começo a dizer o seguinte: se Deus quiser, esse casamento vai dar certo. Eu não estou dizendo que ele não vai dar certo. Ele pode dar certo e tem experiências inúmeras. E talvez tenha experiências aqui hoje de alguns de vocês que essa experiência, apesar de todos os riscos, deram certo. Mas eu estou dizendo que o princípio divino é que isso tem grandes probabilidades de não dar certo. E eu digo assim: se o Senhor quiser. Às vezes eu vou para um trabalho e esse trabalho eu tenho que ir até 22 horas da sexta-feira. E eu digo assim: Senhor, se o Senhor quiser que esse trabalho dê certo. Nós estamos usando de um mantra. Alguns assim, em nome do Senhor. E você vê pastores por aí que são bêbados, que são alcoólatras, que são corruptos. E eles fazem alguma coisa e dizem assim, em nome do Senhor, um mantra. Mas não é uma realidade, não é uma experiência com Deus. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto, aquilo. Você vive em dependência total de Deus? Ou na dependência de Deus? A dependência não quer dizer que eu esteja com os braços cruzados. Mas a dependência é se eu estou colocando os meus planos, os meus propósitos, as minhas prioridades nas mãos de Deus. Você vive nessa dependência de Deus? Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça àqueles que são dependentes de Deus. Sabem, ao invés disso, deveriam dizer: viveremos e faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser. Vivemos numa época, disse esse autor chamado Eugene Peterson, vivemos numa época na qual temos sido todos treinados desde o berço para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. E as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídas pela trindade pessoal dos meus santos desejos, das minhas santas necessidades, dos meus santos sentimentos. Vejam que coisa linda, impactante, impressionante, que mexe com a gente. Nós não estamos mais vivendo sob o poder do Espírito Santo, Cristo e Deus, mas estamos vivendo sob os santos desejos, as minhas necessidades e os meus santos sentimentos. Em outras palavras, sabe o que está acontecendo? Nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, não se faça mais a sua vontade, mas se faça
a minha. E nós estamos ensinando, queridos, isso desde o berço. Você se lembra no passado como eram os pais seus em relação à alimentação em casa? Minha mãe não ficava assim dizendo toda hora: filhinho, você quer comer isso, você quer comer aquilo, ora, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo. O que acontecia? Ela chegava, colocava a mesa, meu pai sentava do lado, servia o meu prato, e se eu não comesse o que ele tivesse colocado ali no prato. Não tinha muitas perguntas. E hoje eu dou graças a Deus, porque se você colocar qualquer tipo de verdura, menos jiló, eu como de tudo. O jiló eu não consigo gostar de jiló. Mas o resto que você colocar ali está tudo certo. O que hoje a gente faz? Filhinho, você não quer comer agora? A hora que você quiser, o papai e a mamãe vão te dar a comidinha. Filhinho, você não quer ir dormir agora? Não tem problema, o papai fica aqui com você. E nós estamos ensinando desde o início, simplesmente, que ele tem que saber escolher, que ele tem que saber decidir. Mas nós estamos esquecendo, queridos, de ensinar os nossos filhos que em muitos momentos eles têm que aprender a estar sob a dependência e as escolhas e a vontade de quem? A vontade de Deus. Esse pastor Bill Hybels, ele escreveu o seguinte: uma agenda fora de controle impede você de simplificar sua vida. Ela o mantém refém de coisas tangíveis, reuniões, compromissos e projetos, sem priorizar adequadamente as intangíveis em que você está se transformando, os seus relacionamentos com a família, os amigos e a sua relação com Deus. Eu vou terminar dizendo o seguinte, que nós temos que ter prioridades claras em nossa vida. E para que você possa construir prioridades claras, você tem que definir primeiro quem é você. Qual é a sua personalidade, quais são os seus dons, quais são as habilidades. Minha vida é voltada ao ministério, a sua vida é voltada à medicina. Você é um construtor de casas, você é um arquiteto, você tem um restaurante, você tem uma sapataria, cada um de nós, você é um universitário, cada um de nós temos a nossa personalidade, nós temos os nossos dons, nós temos as nossas habilidades. Nós temos que definir o que nós somos. Temos que definir o momento que estamos em nossa vida. E é momento, diz Salomão, para a gente fazer tudo debaixo da terra e desse sol. E, enfim, precisamos saber qual é o querer de Deus neste momento de sua vida. Qual é o querer de Deus para a sua vida? Queridos jovens, temos muitos de vocês aqui. Vocês têm a certeza do que Deus quer para a vida de vocês? Nós precisamos na nossa comunidade de vocês, nós precisamos ter vocês para as nossas missiologias, para as nossas missões. Precisamos de vocês para trazer força, energia, alegria para a nossa comunidade cristã. Precisamos de vocês para testemunhar do Evangelho, para desenvolvermos nossos relacionamentos sociais, para estarmos juntos, para louvarmos a Deus, para vivermos uma vida pela qual Cristo nos chamou. E Cristo nos chamou, queridos, para estarmos nessa vida, nessa história, nessa cultura vigente, mas vivendo o Evangelho que vem da cruz. Nós temos esse Evangelho em nossa vida. Qual é o querer de Deus para a nossa vida? E Ele diz, quem sabe que devemos fazer o bem e não faz, nós estamos cometendo erros. Eu vou pular esse momento, porque já está na hora de eu terminar, já passou da hora. Mas eu gostaria que você pensasse sobre os 3 pecados capitais que podem obstruir a sua agenda, as suas prioridades na vida: secularismo, materialismo e alienação. E que você possa desenvolver através do poder de Deus as virtudes essenciais, a dependência, as prioridades, a determinação. Eu vou encerrar com Luiz Fernando Veríssimo. Ele escreveu o seguinte: quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Eu passei um risco na vida e queria utilizar dessa frase de Luiz Fernando Veríssimo, dizendo o seguinte: quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a palavra de Deus e muda todas as perguntas. A maneira como você encara a vida é que faz a diferença.
A vida muda quando você muda. Que possamos descobrir em nossa vida o querer de Deus. E que nessa semana que ainda se inicia, você possa voltar para a sua agenda como eu voltei hoje pela manhã e voltarei hoje à noite novamente a minha agenda quando chegar em casa, para descobrir qual é o querer de Deus para a minha vida. Que Deus os abençoe nesse desafio. Amém. Colocai-vos em pé, por favor. Senhor nosso Deus, nessa noite, por esses momentos, observamos juntos através da Tua Palavra, através de conceitos de homens da história dessa terra, as prioridades de nossa vida e o que é urgente e o que é importante para realizarmos na mesma. Senhor, muitas vezes estamos tomando as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas decisões voltadas sem às vezes a gente perceber os conceitos dessa terra. Muitas vezes sem a gente perceber estamos nos tornando secularistas. Estamos tomando nossas decisões sem perguntar antes para o Senhor qual é o teu querer. Muitas vezes sem perceber estamos nos tornando materialistas, porque buscamos a cada instante o ter, e o ter preenche as tristezas do nosso coração, e a gente busca o ter para que a gente possa ser um profissional realizado, um homem realizado, uma mulher feliz e completa. Mas, Senhor, sabemos que o materialismo não traz salvação, não traz perdão, não traz uma consciência leve e feliz pela certeza da salvação e do perdão no sangue de Jesus Cristo. Muitas vezes também estamos alienados, estamos envolvidos com a cultura que nos cerca. Estamos envolvidos com as coisas urgentes, com os pedidos de socorro das pessoas que estão ao nosso redor. Mas, Senhor, por favor, nos ajude a termos a percepção clara, prioridades claras, que possam vir da Tua Palavra, do Teu Santo Espírito, do poder de Jesus Cristo, para que possamos alcançar a felicidade nesta vida, mas que acima de tudo alcancemos a alegria, a felicidade e o pleno gozo do céu. Estamos voltando para nossa casa, que possamos voltar em Tua companhia, e que a Tua graça e o Teu amor estejam com todos nessa semana, é a nossa oração. Amém.